Boa noite, meus alunos do primeiro A de Matemática. Aqui quem vos fala é a professora Beatriz. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Acharam que estavam livres de mim, né? Ixi, se enganaram, né? Alegria para uns, tristeza para outros, mas o que vale é a intenção. A professora está aqui para mostrar para vocês aqui uma videoaula a respeito de progressão aritmética, PA, que era o que nós estávamos falando antes aí desse afastamento social, tudo bem? Então nós vamos fazer um combinado. Nós vamos imaginar que nós estamos lá na sala e a professora na lousa e vamos fazer uma aula boa, excelente, com um rendimento muito bom para vocês, né? Quem sabe vocês consigam entender melhor. Essa é a minha intenção, de aproximar mais da realidade aí o nosso distanciamento das aulas presenciais, tudo bem? Então vamos lá. Para começar, nós vamos falar sobre progressão aritmética. Lembrando que depois da videoaula, a professora vai mandar para vocês aí as atividades a serem feitas, tudo bem? Então, olha, quando a gente fala em progressão aritmética, né, PA, o que é isso? Então, vamos ver a definição. A professora falou na sala, mas eu vou falar novamente, né? Agora que juntaram as turmas, nós temos aí o primeiro B junto com o primeiro A. Eu sou a mesma professora nas duas salas, mas para que, né, para quem não entendeu ou ficou com alguma dúvida, a professora vai dar essa aula de PA novamente, tudo bem? Então, vamos prestar atenção aqui comigo. Olha, chama-se progressão aritmética PA toda sequência numérica cujos termos, a partir do segundo, são iguais ao anterior, somado com um valor constante, denominado razão. Ou seja, o que nós temos aqui? Olhem os exemplos. 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Eu posso dizer que essa sequência ela é uma PA, uma progressão aritmética, e que a razão é 3. Mas por que a razão é 3? Porque para obter um próximo elemento, nós estamos somando de 3 em 3. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12 e assim por diante. Olha a de baixo. Aqui nós temos 25, 20, 15, 10 e assim por diante. Também podemos dizer que aqui nós temos uma progressão aritmética. E qual é a razão? A razão é menos 5. Mas, professora, por que a razão é menos 5? Porque, olha, essa progressão aritmética, ela está diminuindo. Diminuindo em quanto? Em 5 elementos. Então, olha, 25 menos 5, 20. 20 menos 5, 15. 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5 e assim por diante. Então, veja bem, toda progressão aritmética, ela vai ter uma razão. Quando nós temos uma razão que está somando ao elemento, nós dissemos aí que essa progressão aritmética ela é crescente, ou seja, nesse caso ela está aumentando, ela está crescendo. Aqui no segundo caso, a nossa progressão aritmética ela está diminuindo, então nós podemos dizer que ela é decrescente, né? Então, eu tô tentando explicar da maneira mais simples possível para quem não entendeu, tudo bem? E aí agora vamos ver como que a gente faz aí para calcular qual é a fórmula. Vamos jogar isso numa fórmula, porque de cabeça, pessoal, é muito difícil cálculo mental. Então, o que a fórmula vem fazer na matemática? Ela vem facilitar a nossa vida, tudo bem? Então, olha só, fórmula do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes o r. Mas o que é isso, pessoal? Então, eu coloquei aqui, olha, o que significa cada letrinha dessa. Então, vamos lá. Quem é o nosso AN? AN é o termo de ordem, ou seja, é o termo que eu estou procurando. Estou procurando o 10º termo, então aqui fica como? A10. Estou procurando na sequência o 20º termo, então aqui vai ficar como? A20 e assim por diante. Quem é o N? O N ele é a posição descrita, ou seja, se aqui eu estou procurando o elemento que
que está na 10ª posição, o meu N ele vale 10. Se eu procuro o elemento que está na 20ª posição, o meu N vale 20. Quem é o R? A letrinha R, ela representa a razão, ou seja, aquele número que eu estou somando ou subtraindo a minha sequência para obter o próximo elemento, tudo bem? E quem é o A1 nessa fórmula? A1 é o primeiro termo, tudo bem? Isso é geral, a fórmula é essa, vocês vão usar ela para sempre, até o 3º ano. Quem for fazer vestibular, faculdade, a fórmula do termo geral de uma PA é sempre essa, tudo bem? Vamos seguir um pouquinho mais agora, nós vamos falar um pouquinho aí sobre soma de termos de uma PA, né? Que nós temos aí? Nós temos algumas letrinhas também, onde SN é o valor da soma da sequência, A1 é o primeiro termo da sequência, AN vai ser o último termo da sequência e N vai ser a posição que o último termo ocupa, tudo bem? Então aqui é só para vocês saberem o que significa as letrinhas. E agora vamos trabalhar um pouquinho com as fórmulas da PA. Então vamos lá, vamos trabalhar sobre o termo geral, que é essa fórmula aqui, olha, que a professora apresentou para vocês. Então, essa é a fórmula do termo geral. Eu vou mostrar na prática como que a gente utiliza, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, nós queremos encontrar aqui o 15º termo de uma PA. Onde? O que nós temos? Qual é a PA que nós temos? Menos 6, menos 2, 2 positivo e assim por diante. Então, eu quero saber quem é o 15º termo. Aqui eu tenho o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O A1, menos 6. Aqui eu tenho o segundo termo. Quem é ele? Menos 2. Eu tenho o terceiro termo, que é quem? 2 positivo. E aí virão os próximos elementos, tudo bem? Eu só sei disso, o exercício só me diz que a PA é esta e eu estou procurando o 15º termo. Mas, pessoal, isso é o suficiente para a gente encontrar esse termo procurado. Então, veja bem, aqui nós vamos copiar a fórmula do termo geral, que é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o R, onde quem é o AN mesmo? É o termo que eu estou procurando. Quem é o A1? Primeiro termo. Quem é o N? É o termo que procuramos. Quem é o R? A razão da sequência, como eu já expliquei anteriormente. Então, vamos colocar isso aqui numa linha, vamos organizar para ver o que a gente tem e o que a gente quer saber. Quem que a gente está procurando? 15º elemento, não é isso? Muito bem. Então, A15, que é o 15º, eu não sei. Interrogação para ele. Eu sei quem é o primeiro elemento, o A1. Então, olha, eu venho aqui na fórmula, retiro os dados. Eu preciso saber de AN, eu copio o A1, copio o N e copio o R. Todas as letrinhas vocês vão copiar elas aí. Então, ó, quando forem resolver o exercício, tudo bem? Então, eu copio as letras aqui numa folha, no meu caderno. E aí eu venho colocando interrogação para o que eu não tenho e eu venho colocando número para o que eu tenho. Então, o A15 eu não tenho, estou procurando. O A1 eu tenho, quem é ele? Menos 6. A razão eu tenho como saber. Por que eu tenho como saber? A razão não é sempre o elemento que eu estou somando ou subtraindo para obter o próximo. Então, como que a gente faz? A gente faz o contrário, a operação inversa. Eu pego o elemento, o segundo, e vou subtrair o primeiro. Então, eu pego o terceiro e vou subtrair o segundo. Então, sempre é assim para a gente encontrar a razão em uma PA. Vocês vão olhar para o segundo elemento e subtrair do primeiro, ou do terceiro para o segundo. Qualquer elemento que vocês façam essa continha, do da frente menos do de trás, vai dar o mesmo valor de razão, tudo bem? A razão ela é fixa, ela é a mesma para qualquer dois elementos que eu vou subtrair aqui na minha sequência. Então, olha só, peguei aqui o segundo elemento e vou subtrair o primeiro. Menos 2, menos o menos 6. Olha o sinal importante, eu estou subtraindo dois elementos. A operação é subtração. E quem são os elementos? Menos 2
e o menos 6. Então, o menos 2 e o menos 6. Esse menos é da operação de subtração. O que nós temos aí, então, o jogo de sinal? Menos com menos, mais. Devo R$2 e tenho R$6, vai sobrar quanto? 4. Portanto, a razão aqui é 4. Então, veja, se eu fizer a mesma coisa aqui com o terceiro elemento menos o segundo, também vai dar 4. Olha só, 2 menos o menos 2. Então, menos com menos, mais 2 mais 2, 4. Então, qualquer elemento que eu faça, o da frente menos o de trás, a razão será a mesma, sendo que essa é uma PA, tudo bem? E quem é o N aqui da nossa fórmula, esse Nzinho, quanto que ele vale? Olha só aqui, quem é ele? 15, tudo bem? Então, agora vamos colocar na fórmula como a professora fez. O que a professora fez? Então, no lugar do AN, eu coloco ele. Quem é ele? A15, é o que eu estou procurando. No lugar do A1, eu tenho menos 6, colocado aqui. Aí, nós vamos para o mais, que é da fórmula. Copiamos o mais. No lugar do meu N, eu venho colocar o valor dele. Quanto vale o meu N aqui? 15. Colocamos o 15 aqui. Esse menos 1, ele é fixo, ele é da fórmula, então só copiamos. O vezes é da fórmula e no lugar da minha razão aqui, quem que nós colocamos? A razão que nós calculamos, que é 4, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer aí a operação. Menos 6 nós vamos copiar, que é o primeiro aqui. Lembrando que aqui eu tenho uma expressão numérica, a ordem importa. Na expressão numérica a gente faz primeiro a multiplicação, depois a adição, não é isso? Então vamos lá, copiamos o menos 6, agora tenho 15 e devo 1, sobrou 14. 14 vezes o 4 aqui que nós temos que efetuar. Agora, mais um passo, vamos efetuar a multiplicação para depois somar aí com o menos 6. Então, 14 vezes 4, quanto que dá essa multiplicação? 14 vezes 4, quanto que eu tenho? 56. É isso. Mas ainda tem o menos 6 que nós estamos levando ele até o final da conta. Então, o primeiro elemento que está aqui, ele vai até o final para terminarmos. Agora sim, tenho R$56 e devo 6, me sobra quanto? 50. Ou seja, a resposta aqui, quem que nós estamos procurando? O que nós queremos saber nesse exercício? Quem é o 15º elemento dessa sequência, não é isso? Acabamos de encontrar através da fórmula do termo geral quem era esse elemento, ou seja, o A15, o 15º termo que está aí nessa sequência, ele vale quanto? Ele equivale a 50. Tudo bem? Então, olha só, é muito difícil achar aí o termo na sequência? Não, se nesse caso a professora quisesse saber o 20º termo, como ficaria? No lugar do 15, eu iria colocar quanto? A20, tudo bem? O A1 continuaria sendo menos 6, que ele não muda, ele é o primeiro termo. A razão continuaria sendo 4, mas esse N aqui seria quanto agora? 20. Ao invés, então, de saber procurar o 15º, eu queria procurar, então, o 20º. Iríamos fazer a mesma coisa. Aqui ficaria A20 igual menos 6 mais 20 menos 1 vezes o 4. Não é isso? Então, ficaria menos 6 mais, quanto que é 20 menos 1? Aqui ficaria 19 vezes o 4. Aí, iríamos fazer o cálculo de 19 vezes 4, o que desse, nós iríamos subtrair 6. Também já teríamos encontrado o elemento aí A20, ou seja, o 20º termo nesta sequência. Então, por enquanto, é só isso que eu quero revisar com vocês, para quem estava com dúvida, né? Quem não aprendeu ou quem já aprendeu, espero que tenha melhorado, tá? Não vou passar mais coisas hoje, senão fica muita coisa na cabecinha de vocês. E aí, o que a gente vai fazer então? Agora a professora vai mandar aí no grupo algumas questões baseadas nessa videoaula, tudo bem? Só um lembrete, olha.
uma revisãozinha. Falamos aqui hoje sobre definição, que é uma progressão aritmética. Nós aprendemos a fórmula da progressão aritmética, né? E aí falamos um pouquinho de soma de termos, mas não entramos muito a fundo, porque nós vamos ver isso ainda depois em outra videoaula. E aí falamos como utilizar essa fórmula da PA para que a gente calcule aí procure algum elemento na sequência. Tudo bem? Eu espero ter ajudado, ficado claro, bem claro aí para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar e até a próxima, tudo bem? Beijos, fiquem com Deus e tchau.